Justiça em Goiás autoriza que detentos com emprego sejam dispensados da obrigação de passar as próximas 10 noites no presídio de regime semiaberto em Aparecida de Goiânia, onde uma rebelião terminou com 9 mortos e 200 fugitivos. E você vai ver também. STJ mantém prisão de diretores de empresa controladora de aterro sanitário do município de Marituba, no Pará. Ministra Rosa Weber nega seguimento a habeas corpus e mantém competência da Justiça Federal para julgar crime contra a fauna ameaçada de extinção. Saiba o que muda com as novas regras de trânsito que entram em vigor neste ano. E na série sobre as dietas, você vai ver em que casos a cirurgia bariátrica é alternativa para tratar a obesidade e quando o procedimento é coberto pelo SUS. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Justiça em Goiás autorizou que os detentos com emprego ou com trabalho externo sejam dispensados da obrigação de passar as próximas 10 noites no presídio de regime semiaberto em Aparecida de Goiânia, onde uma rebelião terminou com 9 mortos e 200 fugitivos. A repórter Carolina Chaves tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a decisão é do juiz Vitor França Dias Oliveira, que atendeu ao pedido do Ministério Público de Goiás e também da administração do presídio por causa do risco de novas rebeliões na unidade. Para que os detentos tenham direito a esse benefício, será necessário o uso de tornozeleiras eletrônicas. O cumprimento da decisão depende de um acordo do Estado de Goiás com a empresa fornecedora de tornozeleiras, já que não há equipamentos extras disponíveis. Segundo a Superintendência Executiva de Administração Prisional, cerca de 480 presos podem ser beneficiados. Para o juiz, esse prazo de 10 dias é o suficiente para que o ambiente no presídio volte a ficar tranquilo. Érica. Obrigada, Carolina. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, manteve decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que impede o governo estadual e a Agência Goiana de Regulação de conceder novas autorizações sem a realização de procedimento licitatório para o transporte intermunicipal de passageiros. Na decisão, a ministra reafirma a jurisprudência do STF sobre a necessidade de licitação para a prestação de serviços públicos e constata que a decisão questionada não oferece risco à ordem pública. Em Jales, no interior de São Paulo, o Ministério Público Federal teve que recorrer à Justiça para garantir um direito que já está previsto no Estatuto do Idoso, a gratuidade de passagens em ônibus para pessoas com mais de 60 anos e deficientes. Seu Aparecido e a esposa viajam uma vez por mês para visitar a família em São Paulo. Aposentado, o casal aproveita para usar o benefício previsto na lei que criou o Estatuto do Idoso. A retirada de passagens gratuitas para viagens em transporte interestadual de passageiros. Tem o direito ao bilhete de viagem do idoso quem tem 60 anos ou mais e renda de até 2 salários mínimos. Com isso, eles economizam um dinheirinho para usar em outras despesas. Esse dinheiro que a gente, ao invés da gente pagar a passagem, a gente já faz outras compras, ajuda no aluguel e outras coisas. Mas conseguir esse benefício não é tão fácil assim. Embora a lei determine que serão reservadas 2 vagas gratuitas em cada veículo, muitas vezes, quando o idoso chega aos postos de vendas das empresas transportadoras, a maioria não consegue. Em Jales, 600 quilômetros de São Paulo capital, a Justiça Federal determina que a Aviação São Luís é obrigada a reservar todos os dias 2 poltronas por veículos para idosos e outras 2 para pessoas com deficiência. Essa obrigatoriedade foi pedida após uma investigação do Ministério Público Federal identificar irregularidades em um benefício assegurado por lei. A empresa restringiu o direito ao benefício, oferecendo diariamente apenas ônibus classificados como executivos. Uma estratégia para fugir da lei que obriga o benefício apenas para ônibus convencionais. O Ministério Público fez uma inspeção na rodoviária, onde essa empresa opera ônibus, e verificou que não havia distinção. Tanto o ônibus executivo quanto o ônibus convencional disponibilizados pela empresa eram o mesmo. A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 e regulamentada em 2006, fazendo parte do Estatuto do Idoso, é clara sobre a gratuidade.
Quando o número de vagas prioritárias, as 2 previstas na lei, estiver preenchido, os demais idosos têm direito a 50% de desconto mínimo no valor da passagem. O benefício da gratuidade é garantido há quase 15 anos, mas como nem todos cumprem as normas, quem tem direito acaba se sentindo humilhado quando percebe que a lei não funciona. Nem sempre tem passagem, e tem passagem, as salas que não tem. E os 2 lugares do idoso vai vazio. No caso da Aviação São Luís, que foi obrigada pela Justiça a cumprir a lei, o idoso até tem o direito de marcar a passagem, mas, segundo eles, com uma espera bem maior quando comparada a outras empresas de transporte de passageiros. A empresa já informou que vem cumprindo a decisão. As pessoas que se enquadrem nessa condição e que estejam passando pelo mesmo problema devem procurar a unidade do MPF, levar o seu registro e a sua indignação contra eventuais práticas injustas praticadas pelas empresas de ônibus. Os passageiros comemoram a decisão judicial. Já trabalhei muito, então é um direito nosso, eu mereço viajar. O Superior Tribunal de Justiça decide manter a prisão de diretores da empresa controladora de aterro sanitário do município de Marituba, no Pará. Os 2 empresários foram presos preventivamente no início de dezembro, durante a ação da Operação Gramacho. Após várias denúncias, a Polícia Civil realizou diligência no aterro e identificou evidências de vários crimes ambientais. A defesa alegou que a prisão preventiva não seria necessária por ausência de gravidade concreta e repercussão social ou periculosidade. E por isso pediu que os diretores pudessem aguardar o julgamento em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Pará. Os advogados recorreram ao STJ, onde a presidente da Corte, ministra Laurita Vaz, aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, que não admite habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Origem, que rejeita liminar ao analisar o mesmo caso. O mérito do pedido ainda vai ser julgado pela 6ª turma do STJ após o recesso do Judiciário. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao habeas corpus e, com isso, manteve a competência da Justiça Federal para julgar crimes contra a fauna ameaçada de extinção. Evne Araújo tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Na ação, a Defensoria Pública alegou que a Justiça Federal não teria competência para analisar casos relacionados ao meio ambiente, já que não haveria interesse direto da União. Nesse habeas corpus em específico, é uma denúncia contra 6 pessoas no Rio Grande do Sul acusadas de transportar e comercializar peixes ameaçados de extinção. Na decisão, a ministra Rosa Weber salientou que, embora a fauna não esteja descrita na Constituição como um bem da União, há a legislação federal vigente que afirma esse interesse, Érica. Obrigada, Evelyn, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Saiba o que muda com as novas regras de trânsito que entram em vigor neste ano. Voltamos em instantes. Este ano começam a valer novas regras no trânsito, desde parcelar as infrações em cartões de crédito, mais rigor para quem misturar bebida e direção e até multas para pedestres e ciclistas. Até 1º de fevereiro, todos os Detrans do país deverão emitir a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O documento fica armazenado no celular do motorista e tem o mesmo valor jurídico da CNH em papel. Em abril, assim como os motoristas, pedestres e ciclistas também vão poder ser multados. O pedestre que andar fora das áreas determinadas paga multa de R$ 44,19 e o ciclista R$ 130,16. Em abril, também fica mais rígida a punição para quem dirigir alcoolizado e provocar morte no trânsito. A pena passa a ser de 5 a 8 anos de prisão. Com a mudança, a condenação não poderá mais ser substituída por serviços à comunidade. Carros lançados a partir de 2018 vão ter de oferecer cintos de segurança de 3 pontos em todos os assentos. Até 2017, a lei só fazia essa exigência nos bancos da frente e nos da ponta do banco de trás. A resolução que permite o pagamento de multas com cartões de débito ou crédito entrou em vigor em outubro passado.
Mas em 2018, a prática deve crescer com a regulamentação em todos os órgãos de trânsito do país. O valor pode, inclusive, ser parcelado. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Walter Bruno Gonzaga, que é especialista em direito de trânsito. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí uma série de regras que a repórter Evelyn citou aí na reportagem. Elas não entraram todas em vigor ainda, né? Boa tarde a todos. Na verdade, o que se tem é um conjunto de medidas que ingressarão em vigor no primeiro semestre de 2018, conjunto de medidas que interferirão não apenas no que diz respeito à questão do licenciamento, por exemplo, da parte de licenciamento da habilitação, concessão da habilitação, mas também aspectos de procedimentos para conformar aquilo que já estava estabelecido, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro. Dentro dessas medidas, algumas virão e já existiam, mas a implementação somente vem agora, de que exemplo a questão da multa e da aplicação de sanções aos pedestres, aos ciclistas, isso na parte do direito sancionador, do direito administrativo sancionador. Na parte de procedimentos, nós temos inovações, que parecem ser inovações, mas que não estavam implementadas, de que exemplo, a partir do momento em que há incidência, por exemplo, da aplicação da multa, a possibilidade de parcelamento dessas multas através da utilização do sistema bancário, de que exemplo, o cartão de crédito. Outras questões que dizem respeito, por exemplo, à questão penal. Então, eu quero assentar isto em 3 níveis. A questão administrativa em si mesma, de gerenciamento administrativo, como que se concede a carteira de habilitação, como que se implementará a cobrança das multas, a questão do direito sancionador, a violação das regras relacionadas ao tráfico de pessoas, por exemplo, a possibilidade de aplicação de multas aos pedestres. Neste ponto, é importante anotar e registrar... Como é que vai funcionar essa aplicação de multas? Esse é o ponto que eu penso importante esclarecer, é que não muda em relação aos mecanismos de aplicação e de intervenção do Estado, o que vai configurar a implementação. Então, eu tenho um agente público, um agente estatal, a partir de um formulário, ele será discriminado o nome da pessoa infrator, o local, o horário, as condições objetivas em que esta conduta foi praticada e permite-se, também importante, o exercício concreto do direito de defesa, o devido processo legal, ainda que de forma diferida, no momento posterior. Isto, a questão da habilitação no mecanismo digital, do suporte digital, através de aplicativos, você consegue acessar através de certificados digitais. Claro que isso poderá ter um custo. E, finalmente, eu quero assentar também e registrar também a questão penal. Nós tivemos... Que é a questão de quem dirige nós tivemos, mata alguém no trânsito. Agora, 19, a inclusão de circunstância objetiva que qualifica o homicídio culposo praticado nessas condições. E lá faz referência sobre o efeito de álcool ou de outra medida. Isso causou um certo questionamento, um certo temor. Primeiro, a regra ainda não está em vigor. Esse tipo penal... Essa não entrou ainda em vigor? Não. Entra ainda nesse ano? 120 dias a partir da publicação. Esta regra, todavia, é importante deixarmos isso, porque no penal, na área do direito penal, diferentemente da multa que é aplicada ao pedestre, da multa de trânsito, um excesso de velocidade, no penal não se aplica a questão de forma objetiva. É necessário nós verificarmos e analisar com muita precisão, por exemplo, a relevância causal dessa conduta, ainda que a pessoa esteja sob o efeito de álcool. É dizer, não se dá a incidência dessa qualificadora
de forma objetiva, não é suficiente a questão do álcool ou de outra substância. Só ficou uma dúvida ainda, como é que vai multar o pedestre e o ciclista, já que quando tem um carro tem uma placa e ele sofre uma sanção se não pagar aquela multa, né? Não pode dirigir o carro. Você veja que o registro da sanção, quando se tem a habilitação, você condiciona ou o licenciamento ou até mesmo a concessão ao pagamento desta eventual sanção. Como nós temos o direito de liberdade de locomoção física, independentemente de qualquer intervenção do Estado, o que é possível em termos de direito, aí claro, dentro do sistema de cobrança geral, é que você aplica a multa, você formaliza a notificação, se permite o exercício do direito de defesa e notifica-se para o pagamento. Caso não ocorra o adimplemento desta obrigação, evidentemente que isso poderá ser lançado em dívida ativa, uma certidão de dívida ativa e, grosso modo, poder-se-á chegar até a cobrança, a execução desse crédito, né? Não tributário, né? Mas, no ponto, isso sob o ângulo da administração, haverá uma certa dificuldade, porque o valor, hoje, o valor que é estabelecido para essas sanções é bem inferior àqueles valores que são adotados pelos estados, municípios e pela União para o manejo da execução fiscal. Tá ótimo, doutora, a gente vai voltar nesse assunto outras vezes, o senhor vai poder falar sobre esse assunto, porque são várias mudanças e interessa muita gente, né? Mas por hoje eu agradeço o senhor, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Walter Bruno Gonzaga e conversou com a gente a respeito dessas novas regras de trânsito que entram em vigor neste ano. Obrigada. Agradeço. Até uma próxima. O teste de segurança eletrônico de votação é feito todos os anos que antecedem as eleições. Profissionais da área de tecnologia da informação já analisaram o sistema para as eleições de 2018. Os interessados em participar do teste se inscreveram e foram avaliados por uma banca examinadora antes de executar os planos de ataque à urna eletrônica. Depois de 4 dias de testes, 3 grupos de investigadores apresentaram pontos relevantes sobre a segurança do sistema. A urna eletrônica tem várias barreiras e os participantes não conseguiram quebrar a privacidade do eleitor nem modificar o resultado da votação. O espaço e as informações cedidas para o teste não existem no dia de uma eleição de verdade. Certamente, alguns passos que foram obtidos ali, alguns avanços, eles seriam, digamos assim, inviáveis de serem colocados em prática dentro de uma situação normal. A urna lacrada, com fiscais, com mesários, seria muito difícil ali se ter uma interação na urna eletrônica, como romper o lacre, tirar o cartão, levar para um outro computador, decifrar, trazer de volta, colocar, fechar, botar o lacre, ficar ali. Ou seja, teria que haver uma conivência muito grande com muitas pessoas para que isso entrasse efetivamente, fosse viável dentro de uma situação real, que é uma situação que nós encontramos na sessão eleitoral. O objetivo é justamente tornar o sistema eletrônico de votação ainda mais seguro. E isso deu certo, porque tudo que foi apontado pelos investigadores vai ser ajustado a tempo das eleições. Esses, digamos assim, reparos são, digamos, de fácil ajuste, né? E já estão localizados, estão dentro de um planejamento feito já pela própria equipe, e isso vai ser devidamente ajustado, até mesmo com baixo esforço. Então, quando você for votar no dia 7 de outubro, pode ter certeza, seu voto vai estar seguro e garantido. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série sobre as dietas, você vai ver em que casos a cirurgia bariátrica é alternativa para tratar a obesidade e quando o procedimento é coberto pelo SUS. Voltamos em instantes. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, o número de brasileiros obesos aumentou em 60%. Resultado da má alimentação, da falta de exercícios e até pelo estresse. A obesidade é considerada uma doença. Em alguns casos, é necessário recorrer à cirurgia bariátrica, que foi regulamentada e pode ser feita pelo SUS, como mostra a 4ª reportagem da série sobre saúde e dietas. 69 quilos distribuídos em 1,68 m de altura.
Aos 34 anos, Aline diz que nunca esteve numa fase tão boa. Vaidosa, confiante, feliz. 3 anos atrás não era bem assim. A técnica de enfermagem pesava 116 quilos. Segundo ela, a obesidade veio com tratamentos para engravidar, má alimentação e muita ansiedade. Não aceitável, não me via gorda. Eu via que minhas roupas não estavam cabendo, mas eu preferia sempre o preto, sempre a leg, assim, sabe? Mas calça jeans mesmo eu já não vestia, eu não me aceitava, eu não me via gorda de jeito nenhum. Aline fez todo tipo de dieta. Tudo que você imaginar eu tentei fazer e não tive resultado. Tinha só o efeito sanfona. A guinada na vida só veio quando ela viu os resultados da cirurgia bariátrica em uma amiga. Aline foi no mesmo médico e só lá no consultório a ficha de que estava obesa caiu. A gente pesou em 3 balanças diferentes, porque eu não aceitava aquele peso de 116 quilos. Eu falei assim, não sou eu. E falei assim, vou tirar minha jaqueta, vou tirar a calça, vamos tirar, porque isso aí tá errado. A cirurgia bariátrica é indicada para pessoas que estão bem acima do peso. A referência é o IMC, Índice de Massa Corporal, que é calculado da seguinte forma: divide-se o peso pela altura ao quadrado. O resultado é o IMC. Uma pessoa que pesa 90 quilos e mede 1,60 m tem IMC de 35,2. A operação é recomendada para quem tem um índice acima de 35. O paciente entre 35 e 40, que já tem alguma morbidade, alguma outra doença causada pela obesidade, esse também tem indicação cirúrgica, porque esse paciente ele vai ter uma deteriorização da sua saúde, uma perda de qualidade de vida, né, de acordo com os estudos científicos. Então não há por que ficar esperando esse paciente passar por tudo isso para tomar alguma atitude que realmente funcione. E por que esse tipo de cirurgia faz emagrecer? Porque existe uma redução do quantitativo do alimento que a pessoa consegue ingerir. Ou seja, existe uma restrição com a diminuição do estômago. Além disso, com a redução do estômago e desvio do intestino e do estômago, há também uma alteração na produção dos hormônios. Aqueles hormônios que dificultam o paciente estar emagrecendo, eles são eliminados também com essa cirurgia. Hoje no país há 3 tipos de cirurgia bariátrica. Sendo um totalmente restritiva, aquela que a gente somente diminui o tamanho do estômago através de um anel, né? Ou seja, uma cirurgia restritiva que diminui a capacidade do paciente estar ingerindo o alimento. E existem outras técnicas que são mistas, que elas são restritivas, que diminui o tamanho do estômago, e desabsortiva, que nós mexemos na questão da absorção do intestino e da questão metabólica de produção dos hormônios. Ela é regulamentada por esta portaria do Ministério da Saúde de 2013 e pode ser feita pelo SUS. Um dos critérios é que o paciente não tenha respondido ao tratamento clínico, que inclui mudança de hábitos, dieta, apoio psicológico e atividade física. E cada vez mais brasileiros conseguem ser operados pelo Sistema Único de Saúde. Em 2010, foram quase 4.500 cirurgias bariátricas. Já no ano passado, o número quase dobrou. Mas o médico lembra, a cirurgia sozinha não é eficaz. Tem que estar associada a uma dieta adequada, passada por um bom profissional de nutrição, um bom nutricionista, que saiba atender todas as necessidades calóricas e essenciais desse paciente. O paciente ele tem que estar também em acompanhamento psicológico, porque o emagrecimento ele leva a algumas alterações de produção, principalmente de adrenalina, que deixa o organismo mais ansioso, podendo levar o paciente a estar beliscando, a desenvolver hábitos ruins de vida novamente, que conjunto com a cirurgia e a uma atividade física vai levar o paciente ao emagrecimento. Logo depois do procedimento, a Aline passou por privações. Mas a determinação e a força de vontade foram maiores e a Aline conseguiu perder nada menos do que 50 quilos. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E assim, se fosse para fazer, eu faria tudo de novo, mas eu tenho que me cuidar para não precisar fazer, né? Então assim, foi assim, a luz que Deus mandou para mim e eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu estou na melhor fase da minha vida hoje. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.